Muito bom dia a todos, a todas. Dizer da alegria de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. E é um momento que eu diria que restabelece, depois de muito tempo, uma relação extremamente necessária, que é essa relação da agricultura, daqueles que conduzem a agricultura familiar por parte do governo, com todos os territórios. Realmente não é fácil chegar a um momento como esse, até porque nós tivemos que reestruturar, até com relação à legislação, que não existia, não estabelecia sequer as regras e como deveria acontecer. Nós fazemos parte de um governo, que eu digo que é um governo de inclusão. É um governo de inclusão, porque é um governo que olha para todos os segmentos da nossa sociedade. Isso eu tenho muita tranquilidade nessa fala, porque nós temos, como um grande povo, pernas em todos os lugares. Em todos os segmentos sociais, nós temos ações e temos ações verdadeiras, não só de discurso, não só de fala, mas verdadeiras, chegando efetivamente para fazer com que a vida das pessoas se modifique, evidentemente, para melhor. Mas também esse é um governo que tem a capacidade de ouvir. Não é à toa que nós estamos realizando nesse momento o ciclo do orçamento democrático, que a gente divide o Estado em 15 regiões e o governador, junto com todo o time de governo, vai para um auditório muito maior que esse, porque graças a Deus participam 5, 6 mil pessoas a cada plenária, em que todo o governo, juntos, escutam aquilo que a população tem a dizer, no microfone aberto, sem censura, em que cada um expõe as suas vontades, os seus desejos, as suas aspirações, os seus sonhos, e acima de tudo as suas esperanças. Desse diálogo que nós fazemos em 15 regiões do Estado, saindo daqui agora mesmo para começar o meu dia, terminando hoje à noite lá em Mamanguape, na plenária do orçamento democrático, na região do Vale. Essa grande plenária, ela permite exatamente o que vocês vão fazer aqui, apenas tratando de um segmento. Esse Estado avança e esse Estado consegue dar respostas tão rápidas à nossa população, exatamente pela capacidade de ouvir, de dialogar e de olhar assim, olho no olho. Aqui até ainda tem um negócio, tem uma diferença de nível aqui. Eu nem gosto disso, eu gosto quando eu estou falando ali embaixo, porque aí vocês olham, a gente tem condição de olhar olho no olho de cada um. E eu sempre digo que a melhor coisa do mundo é você estar olhando de pertinho para saber se a boca está dizendo o que os olhos estão refletindo. E aí é uma forma verdadeira, porque só tem uma maneira da gente fazer gestão, só tem uma maneira da gente chegar com credibilidade junto a todas as regiões e todos os segmentos, a falar a verdade, dizendo aquilo que é possível, aquilo que não é possível, de outra forma. E essa relação de ouvir, essa capacidade que o governo tem de ouvir para definir políticas públicas, é uma prática desde o primeiro dia do governo. É evidente que os nossos 3 anos de governo, ele foi, eu diria que nós passamos por algumas tempestades. Uma tempestade inicial no governo, na área de saúde, que tivemos que expulsar a Paraíba, aquelas chamadas OS, e depois, quando tudo estava aparentemente mais calmo, veio uma pandemia, e nos fez reinventar tudo, os nossos procedimentos, a forma como nós iríamos enfrentar uma doença que vocês podem ter certeza que naquele momento, em março de 2020, ninguém sabia lidar com ela. Absolutamente ninguém. Nem os médicos sabiam como enfrentar verdadeiramente aquela situação. E tivemos que, ao longo do tempo, tomar medidas duras para salvar vidas. Tivemos, ao longo do tempo, aprendendo e dotando o Estado de uma infraestrutura que deu respostas. Então, eu fico muito feliz quando o IPEA diz que 4 estados do Brasil
tiveram nota 10 no enfrentamento da pandemia, e a Paraíba é um deles. Isso nos alegra muito porque tem uma equipe, porque teve uma equipe voltada, teve uma equipe dedicada na área de saúde e a intersetorialidade de todas as secretarias. Porque se você precisava abrir um hospital, abrir mais leitos, a gente precisava fazer com que um grande prédio às vezes fosse reformado em tempo recorde para que ali se instalasse um hospital. E durante a pandemia nós abrimos 2 hospitais e que estão até hoje funcionando. Essas decisões, evidentemente, que elas requerem uma leitura sobre todo o processo, daquele momento. São atos que geram impactos e que esses impactos, evidentemente, eles se desenvolvem e têm reflexo ao longo do tempo. Nós decidimos naquele momento, na pandemia, e para mim foi uma das decisões mais duras, por exemplo, suspender as aulas. Eu que sou professor aposentado, eu sei qual é a importância de uma aula, da presença de uma aula, de um aluno numa aula, da convivência entre alunos. Eu sei exatamente isso, mas eu tive que determinar a suspensão das aulas. E naquele momento nós precisávamos definir quais os segmentos que iríamos manter funcionando, com novos protocolos. Então nós decidimos que 3 segmentos nós não iríamos alterar. Era a construção civil, apenas com novos protocolos, a indústria, porque o piso, o chão de fábrica, tem um controle que é muito grande e a gente poderia implementar protocolos que dessem segurança. E o terceiro foi a agricultura, em que nós não trouxemos, nem durante nenhum momento durante a pandemia, nós trouxemos nenhum tipo de restrição para que a agricultura continuasse funcionando. E por que isso? Primeiro, pelo próprio ambiente que se trabalha na agricultura. Segundo, por entendermos que esse segmento atinge muita gente. E era preciso que a gente mantivesse a economia, por mais difícil que fosse naquele momento, a agricultura funcionando e a economia funcionando. E isso deu frutos, os números hoje revelam, e nós acertamos lá naquela decisão de março de 2020. Porque o Estado continuou gerando emprego, é o Estado que o ano passado, dos 12 meses e 11 meses, gerou emprego e saldo de empregos positivos. Isso nos dá uma certeza muito grande. Mas aqui foi discutido e foi citado aqui os diversos arranjos que foram possíveis ser desenvolvidos por grandes programas. O Procase é um grande programa, aqui Aristeu que comandou o Procase, o legado do Procase é extraordinário, e esse projeto foi tão bem conduzido, fechamos ele de uma forma tão extraordinária, que há poucos dias eu tive uma reunião com representantes do FIDA, que se colocaram à disposição, primeiro que coloca o projeto que a Paraíba fechou, como um dos exemplos dentro do próprio material que eles divulgam pelo mundo afora. Segundo, nós protocolamos já o que nós chamamos de Procase 2, um empréstimo de mais 36 milhões de dólares para continuar investindo na mesma área. É claro que ajustes serão feitos para que em cima do aprendizado que nós tivemos do Procase 1, a gente possa corrigir alguma distorção. Mas estamos trabalhando com o Procase 2, eu queria só lembrar isso a vocês. Todos nós sabemos aqui das ações que estão sendo realizadas pelo projeto Cooperar. Quando eu cheguei no governo, era um empréstimo do Banco Mundial que estava perdido, porque não dava tempo, era impossível, em 30 dias, você cumprir todas as etapas que eram necessárias para que a gente assinasse esse contrato. Na verdade, não nos disseram que era impossível, disseram que não acreditavam que a gente conseguisse. Mas aí, por uma insistência de todo o time do governo, nós nos viramos 24 horas e cada um se virando em 10. Nós chegamos com 2 dias de antecedência junto ao Banco Mundial e protocolamos toda a documentação e assinamos esse projeto. É um projeto de 80 milhões de dólares que está sendo implantado, todo, absolutamente todo, voltado para a agricultura familiar. Nesse projeto,
você tem ações que vão desde a construção de cisternas. Vocês sabem que o governo federal parou a construção de cisternas. Nós estamos fazendo aqui na Paraíba 5.200 cisternas por dentro do Procasa, por dentro do projeto Cooperar. Nós estamos fazendo passagem molhada, nós estamos fazendo toda uma área de segurança hídrica com arranjos, com sistemas simplificados, às vezes sistemas completos, com dessalinizadores. Estamos investindo nos arranjos produtivos em várias regiões do estado. Ou seja, um conjunto de ações, continuo dizendo, todos voltados para a agricultura familiar. Na Paraíba são mais de 110 mil produtores da agricultura familiar e tem tido uma ação, eu diria, uma visão importante. Quando eu falo que nós somos governo de inclusão, eu vou apenas dar como exemplo, porque às vezes as coisas, a história, nos dá exemplos, e exemplos às vezes que são muito ruins para a relação e para a credibilidade que o governo tem que ter. Todo mundo conhece a barragem de Acauã ali, aquela barragem foi construída, tem uma função extraordinária, a própria barragem. Entretanto, famílias que moravam próximo ao leito do rio, que produziam ali, que plantavam, que colhiam, que vendiam, viviam da agricultura, foram retiradas e colocadas no alto da serra, numa região árida, que não tem água, dentro de um terreno de 10 por 20 e uma casa lá de placa. E o que essas famílias podiam viver? E aí, numa parceria com o MAB, que é um movimento de atingidos por barragem, que lutou muito, companheiro Oswaldo, que lutou muito para que isso se tornasse realidade. O governo agora está implantando uma agrovila chamada Águas de Acauã. Desapropriamos uma área com mais de 200 hectares, 100 famílias, cada um terá seu lote, casa, galpão para produção, espaço de lazer, uma escola, dando dignidade a quem passou 30 anos esperando que o poder público chegasse para dar uma solução para fazer. Eu fico feliz que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo. Da mesma forma que aqui em Caporã. Em Caporã tem mais de 150 famílias que estão ocupando um terreno, que é um terreno do Estado, e que dia sim, dia não, chegava uma ameaça de retirada dessas famílias. Nós, juntamente com a FETAG, sentamos com todos os agricultores que estavam naquela área e definimos um projeto que vai atender e solucionar definitivamente, porque apenas alguns serão remanejados por uma necessidade técnica, e ali eles permanecerão e continuarão produzindo. Isso, mais uma vez, é demonstrar como, num diálogo, a gente consegue resolver problemas históricos que estavam aí na Paraíba. Então, eu fico muito feliz de ter um time de governo, porque não é o governador, é um time de governo que permite que isso se torne possível. E aqui eu agradeço a participação de Fernanda e que ela leve um abraço ao presidente do consórcio, meu amigo Paulo Câmara, e dizer que o consórcio tem uma função extraordinária para, de uma forma muito objetiva, eu diria, ajudar os estados do Nordeste a enfrentar situações difíceis como foi a pandemia. O Nordeste foi a região que melhor enfrentou a pandemia. Isso não foi obra simplesmente individual de cada governador. Nós tivemos, através do consórcio, a criação de um comitê científico que orientou as medidas que nos ajudavam o dia a dia desse enfrentamento tão terrível. O consórcio Nordeste tem diversas câmaras temáticas. A Paraíba coordena 2 câmaras temáticas, a de saneamento e a de tecnologia, em função exatamente da expertise que o governo do estado tem com essas 2 áreas, e participamos de todas as outras câmaras temáticas. E uma câmara temática da agricultura familiar, ela permite que a troca de experiências, de projetos que são implantados em outros estados, que dão resultado, esses projetos possam ser compartilhados e a gente possa avançar. Por vários exemplos, o programa Paraíba que Acolhe, um legado terrível que a
pandemia deixou para todos nós são os órfãos. Aqui na Paraíba, mais de 700 crianças e adolescentes ficaram órfãos, porque perderam os pais. E aí você, como abandonar essas crianças seria um absurdo. E nós criamos um programa, e esse programa foi compartilhado dentro do Consórcio Nordeste, e vários estados implantaram, um programa com uma bolsa de R$500 no primeiro momento, essa bolsa é reajustada ano a ano, e que acompanha esse adolescente até os 18 anos. Até os 18 anos. Para que ele tenha um mínimo, isso não vai resolver, mas que diminua esse impacto, para que ele tenha a mínima condição de sobrevivência. Isso para a gente é fundamental. Eu tinha muitas informações aqui para prestar conta, e ultimamente eu tenho feito muito pouco dessa coisa dos números, porque os números são grandes, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós atuamos aqui em parcerias com os municípios, que vão desde a reforma, saudar o Frei Anastácio, deputado federal, que aqui chega nesse momento. Bem-vindo, Frei. Ao tempo que eu já lhe convido para compor a mesa. Então, dentro dos nossos projetos, do Projeto Cooperar, do Procase, de ações diretas da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Agricultura Familiar, tudo isso faz com que a gente tenha certeza de que estamos produzindo um ambiente da agricultura familiar melhor. Mas, além disso, nós temos ações em parceria com outras secretarias. Essa intersetorialidade que eu sempre digo que existe. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano, o programa de distribuição de alimentos vocês conhecem. Talvez aqui poucos saibam, mas a Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. E estávamos fadados a perder toda essa produção. Por quê? Porque há 2 anos que o governo federal não reajusta o valor. Não reajusta o valor que repassa para o PAA. E que hoje repassa o mesmo valor e ainda repassa atrasado. E gera uma dificuldade, porque só depois de depositado o recurso federal é que a gente pode aportar o nosso. Então, além disso, tem essa dificuldade. E desde outubro do ano passado, que nós identificamos essa dificuldade dos produtores e estamos bancando com recurso do Estado, 65 centavos em cada leite de cabra, de vaca, e 60 centavos por cada litro de leite de cabra. Vocês imaginem o custo que é para o Estado estar bancando todo esse valor, e quando se trata de cooperativa, 48 centavos. Desde outubro, que nós estamos bancando essa diferença, porque senão, tudo que se investiu na melhoria da qualidade genética do rebanho, tudo que se investiu em instalações, de repente podia se perder na Paraíba. E não é possível que isso ocorra. Então nós estamos fazendo esse trabalho porque nós queremos que realmente, a esperança vai voltar. Então nós temos que esperar um pouquinho só, porque logo nós vamos ter essas questões sendo tratadas. Logo nós vamos ter essas questões sendo tratadas da forma que precisa ser tratada, com respeito, com um olhar atento, para que a gente consiga estabelecer um novo momento para a agricultura e para todas as políticas públicas, que a grande maioria delas sumiram desse país. Então, ter esse olhar, ele nos faz entender, por exemplo, a necessidade dos produtores de queijo artesanal. Aqui na Paraíba se produz muito queijo artesanal. Entretanto, havia uma dificuldade para competir, para vender esses produtos dentro do mercado formal. E nós zeramos de imposto toda a cadeia do leite, do leite, do queijo artesanal, do leite até a venda no final. Isso está beneficiando milhares de produtores de queijo artesanal, aqueles que utilizam até 2.500 litros por dia de leite para produzir queijo. Isso é uma cadeia extraordinária, que agora poderão vender o seu queijo para qualquer lugar do país ou até fora do país, se assim quiser. É com esse olhar, eu diria que múltiplo, sobre várias coisas, que nós vamos fazer
eu diria que fazer com que essa Paraíba ela se torne um Estado mais justo. Você não pode imaginar que tudo que o Estado criou, tudo que o Estado conseguiu produzir de riqueza, porque esse Estado é um Estado hoje reconhecido nacionalmente pelo rating do Tesouro Nacional, por ter recebido um projeto como uma nota como o melhor projeto na área da educação, na área de serviço prestado pela internet, como eu falei aqui, de ser ratingado do Tesouro Nacional. Essas coisas, elas nos dão muito orgulho, claro, para quem faz gestão, nós ficamos satisfeitos. Mas tudo isso não vale a pena, absolutamente nada a pena, se nós não conseguirmos reverter tudo isso e fazer chegar em quem merece lá na ponta. Senão não terá sentido. Fazer com que a riqueza produzida no Estado chegue na sua população é que é a nossa obrigação. Aí sim, se o Estado produz muito, se esse Estado gera emprego, se esse Estado gera renda, que essa renda toda possa ser compartilhada. Desde o primeiro dia do nosso governo, eu tenho dito aos companheiros aqui de governo que um termo que era usado muito antigamente, que era uma história de agricultura de subsistência. Então, o agricultor ali ele produz para subsistir. Eu detesto essa palavra. Subsistir. Ninguém vive nada, ninguém está aqui para subsistir, não, amigo. As pessoas estão aqui para, primeiro, ser felizes. Segundo, produzir, crescer, avançar, oferecer para os filhos, muitas vezes, aquilo que a gente não conseguiu ter enquanto era criança, mas passar para os seus filhos uma vida melhor, progredir. É para isso que nós queremos. E quando determinamos que não era aceitável que você tivesse o agronegócio plantando, utilizando uma técnica de ponta, por que aquela técnica não pode estar com o agricultor familiar? Tem que estar, é claro que tem que estar. Não é propriedade exclusiva do agronegócio. O governo tem condições de fazer isso, as instituições têm que fazer isso. O que precisamos é cada vez mais nos organizar. E isso é o que vocês, tenho certeza, farão dentro desse seminário, dentro dessa discussão. Mas o que eu gostaria de deixar muito claro é que vocês têm um governo e um governador, através de todas as suas secretarias, com as portas absolutamente abertas para grandes projetos, para projetos que promovam o desenvolvimento. Nós aqui não discriminamos projeto. Apareceu o projeto, vamos analisar a viabilidade dele. Se for viável, dizemos sim. Se não for viável, dizemos não também, sem problema. Mas a gente tem a certeza, vocês podem ter a certeza que vocês têm sempre um canal de comunicação, seja através do Cooperar, seja através do Procasa, seja através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento da Pesca, seja através da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Semiárido. Essas portas estarão abertas sempre. E eu tenho certeza que a partir da organização que hoje está sendo feita dos territórios, dos conselhos municipais, que também estavam, todo mundo sabe, que estavam meio minimamente organizados e que agora estão estruturados, com todo esse arranjo, a gente tem condições de avançar muito. Então eu quero agradecer aqui a presença dos deputados estaduais Poliana Dutra, Nísio Maia, Lúcio Filho, João Gonçalves, saudar o deputado federal Frei Anastácio. Frei Anastácio com certeza está em casa, né, Frei Anastácio? Você está absolutamente em casa. Mesmo perto da praia aqui, essa é a sua praia. O Anastácio está exatamente em casa naquilo que ele fez a vida toda, que foi defender os direitos dos agricultores, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, para mim é um prazer muito grande, uma honra tê-lo aqui, deputado. Eu quero saudar os prefeitos aqui presentes, Roberto Buriti de Ingá, João Neto de Aparecida, Zé Alexandre de Santa Luzia, Lúcio Flávio de Itabaiana, Silvano Dudu de Caraúbas, várias regiões do estado aqui sendo representadas. Obrigado a todos pela presença. Saudar meu querido prefeito Léo Bezerra, o jovem prefeito Léo Bezerra, Bivar de Souza, secretário de Agricultura, que tem feito um trabalho diferente da agricultura familiar. A partir do momento que o Bivar chega na secretaria, a dinâmica na secretaria mudou absolutamente. Eu acho que vocês são testemunhas disso, do trabalho que o Bivar faz, porque não só pela competência,
mas por uma coisa que eu acho que é fundamental no serviço público, chama-se compromisso. As pessoas assumem compromisso para fazer as coisas. Saudar a Juliana Dantas, secretária executiva da Agricultura Familiar, a Márcia Dornelles, secretária coordenadora da Rede Nacional de Colegiados Territoriais, a Maria Fernanda Coelho, obrigado, Fernanda, do Consórcio Nordeste, ao companheiro Jorge Coelho, presidente da FAMUP, grande líder, ex-prefeito, sempre prefeito, e que tem um trabalho extraordinário junto à FAMUP. A Cleide Araújo, secretária-geral da FETAG, representando aqui o nosso presidente Liberalino Ferreira, que eu tive o prazer de participar ontem da sua posse, lá em mais um mandato. Liberalino ensina muitas pessoas como o diálogo é importante. Liberalino ensina, na verdade, como dar passos fortes, seguros, às vezes tendo que dar um passozinho para trás e conseguir dar 4, 5 passos para frente. É um exemplo de liderança. Liberalino é um exemplo de liderança na área da agricultura, além de ser referência, claro, mas é um exemplo. Essa questão lá de Caporã foi fechado um grande acordo e teve a participação fundamental dele nesse processo. Então tenho um respeito muito grande lá pelo Caboclinho. Valdenício Herculano, representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETRAF, Dilei Aparecida, dirigente do MST, companheiro de muitas lutas, conheci Dilei há muitos anos atrás, quando a gente estava lá em lados, eu diria, ainda quase dos mesmos lados, só que eu era secretário e estávamos lá com aquela bronca de Souza, lá com os irrigantes de Souza, que conseguimos resolver, e foi quando eu conheci Dilei e passei a respeitá-la cada vez mais pela forma como ela se dedica a essa luta e tem uma vida inteira dedicada a ela. Então, parabéns, Dilei. Francisco Jocean, representante da CPT, e a vereadora França de Bahia, que nos une. Eu confesso a vocês que eu já falei mais do que eu pensei e imaginava. Às vezes, quando a gente vem para um negócio desse, acaba mandando assim. Isso aqui tudo era informação, número tal, e para lá, e número que foi lá dado o seguro safra, e número de cisterna, e número. Eu sempre fico com uma preocupação de que isso não é importante. Isso não é importante. O mais importante é vocês saírem daqui com a tranquilidade de que vocês têm parceiros, que vocês têm governador, governo, secretarias dispostos a ouvir e encontrar caminhos. Isso é o que importa para a gente. O que o governo está fazendo, ele é sentido, porque eu sei, eu rodo esse estado o tempo todo, vivo o tempo no meio do mundo. Eu sei o que é um dessalinizador num lugar em que crianças de uma comunidade inteira viviam com problema de pele, com problema de disenteria, com problema de tudo, e você chega com um dessalinizador e muda a vida dessas pessoas. Eu sei a diferença. Eu sei a diferença de Dona Francisca, que mora lá em Monteiro, e que na comunidade que ela mora, ela tinha que buscar a 6 quilômetros a água para colocar na casa dela. E ela disse que já era o segundo jumento, porque o outro já tinha morrido de tanto carregar água. Eu sei a diferença do que é aquela torneira que a gente está colocando na porta da casa dela, que ela vai abrir a torneira e vai sair água. Eu sei a diferença na vida daquela mulher, que tem dificuldade de locomoção e que agora vai ter água na porta da casa dela. Então, são ações como essa, que nós estamos chegando muito perto. Eu sei o que é uma cisterna. Eu sei o que é uma cisterna na casa de quem não tem água e tem que pegar água longe. Essa talvez seja o conceito para mim mais importante, porque às vezes o jornalista pergunta qual é a maior obra do governo. Eu digo que obra não se mede nem pelo valor, pelo recurso que ela gasta, nem tampouco pela dimensão física, tantos quilômetros, tantos metros quadrados. A maior obra é aquela que muda a vida de uma pessoa, nem que seja individualmente. Essa é a verdadeira obra. Aquela torneira lá vai mudar a vida de uma pessoa. Essa obra, ela é importante.
Não significa dizer que você não tem que fazer grandes obras, estradas, centro de convenções, etc. Não é isso. Mas eu quero dizer que você não pode dar valores diferentes às coisas que são tão diferentes. Aqui, cada um dos agricultores que muitas vezes vão produzir e olha para o céu e não tem chuva, e não tem a água acumulada. Vocês sabem o que uma barragem pode significar. Vocês sabem muito bem o que uma cisterna pode modificar. Então entendam que nós, mesmo sendo de cidades, a gente sabe muito bem e acredita piamente numa frase que é de vocês e que às vezes peço emprestado. A gente sabe que quando a agricultura não planta, a cidade não planta. Gente, obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado. Bom seminário para vocês.